Muito boa tarde, caros amigos, telespectadores da TV Cidade Araguari. Eu sou Pedro Felipe e a partir de hoje, todas as segundas, quartas e sextas, traremos para você o programa Cidade em Ação, com oferecimento do canal Auto Fashion e também da Aerolaser, do nosso amigo comandante Marcos Reis. Um forte abraço aí ao nosso amigo Marcos Reis. Hoje no programa teremos logo mais a entrevista do presidente da FAEC, o Diogo Machado, que também estará aqui conosco hoje. Vamos falar sobre cultura também aqui hoje no programa e sobre também alguns patrimônios históricos do nosso município de Araguari. Alô Solange, um grande abraço aí também, já entrando aí na nossa live. Também aí toda a comunidade araguarina e de todo o país. Vamos rapidamente aí, eu vou estar apresentando para vocês agora através aí do banner, o Luiz vai estar pondo aí para nós, vamos estar aí apresentando os nossos parceiros de bancada aqui do programa Cidade em Ação. Teremos conosco no Giro do Esporte Max César Moura. Também teremos Daniel Ferreira no Giro do Esporte. No quadro Giro de Notícias teremos a Graciele Giuliani. E no quadro Ouvinte Repórter teremos você como nosso telespectador e ouvinte repórter que manda aí suas reclamações, suas solicitações aqui para a TV Cidade de Araguari. Entre aí na página da TV Cidade Araguari, através aí do Instagram, também o programa Cidade em Ação, já tem a sua página, Cidade em Ação Araguari, nas redes sociais. E vamos aí, dar início aí, com a graça de Deus, ao programa Cidade em Ação. Falando um pouco aí sobre, é sempre bom refletir na palavra do Senhor Deus, vamos rapidamente ao versículo do dia. Vamos lá então, o versículo de hoje fica lá em Efésios 5. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo resplandecerá. Então, ou seja, sempre é bom a cada dia a gente buscar ser uma pessoa melhor, buscar não estar persistindo no mesmo erro. Todo mundo tem defeitos, e hoje a palavra de Deus traz aí para a gente um ar aí de despertar. Forte abraço aí, Márcia Silvério, meu amigo também Diogo Machado, Yusef Soares e todos aí que estão acompanhando pela TV Cidade Araguari o programa Cidade em Ação. Vamos à entrevista aqui com o grande secretário que vem desenvolvendo um excelente trabalho aí em frente à FAEC de Araguari, ele que é o presidente. Vamos falar um pouco sobre cultura, sobre patrimônios históricos também no município de Araguari. Ô Diogo, satisfação ter você aqui, amigo, na estreia do programa. Você como também um profissional de imprensa, um grande abraço, boa tarde. Boa tarde, meu caro, muito obrigado por nos convidar aí para poder falar um pouco sobre as ações do governo Renato Carvalho, também da Fundação Araguariana de Educação e Cultura e, acima de tudo, ações que vêm aí para ajudar e fomentar cada vez mais a nossa cultura. O prazer é meu em estar aqui nessa estreia. Eu acho que sempre que um programa jornalístico nasce, é a oportunidade da população saber ainda mais as ações que estão acontecendo no nosso município, os fatos e a verdade, né? Eu acho que a imprensa é o tradutor de tudo isso que acontece para nós. Certo, Diogo. E vamos falar um pouco sobre as ações da FAEC hoje no município de Araguari. Quais as principais ações hoje da FAEC no município de Araguari em favor aí a classe artística no nosso município? Olha só, a gente vai lançar agora no primeiro semestre, os editais de fomento e também de incentivo à cultura, pelo Fundo Municipal de Cultura mesmo, até que a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo passem aí pelo Congresso Nacional. Eles, inclusive, serão votadas amanhã, essas duas leis federais, que vão oportunizar a distribuição de ainda mais recursos para a nossa comunidade cultural. Mas, independente disso, o nosso
o nosso trabalho e o nosso governo tem como principal intenção fazer com que os recursos do Fundo Municipal de Cultura sejam efetivamente gastos com os nossos artistas. E exatamente por isso foi aprovado o plano de ação e aplicação do fundo pelo Conselho Municipal de Cultura. E nós vamos lançar esse ano, Pedro, nós vamos lançar 3 editais em específicos. Um desses editais para formação, pessoal que já desenvolve um trabalho de novos artistas, de construção de novos artistas. Vou citar, por exemplo, aí, o professor Públio, que desenvolve lá com a Sementear, o próprio Zorro e até mesmo o Fabrício Ruas, que desenvolvem o trabalho de oficinas de capoeira. Esses grupos que fazem formação de novos artistas, formação e manutenção da nossa arte, eles serão beneficiados com um edital que vai beneficiar aí pelo menos 10 propostas voltadas para a construção de novos artistas. E além disso, nós vamos lançar um edital para produto cultural, e aí é para quem quer lançar CD, DVD, quem quer fazer espetáculo de teatro, lançar livro, e um terceiro edital que vai beneficiar, vai premiar, na verdade, os grupos, as personalidades da nossa cultura. Assim como a gente fez no ano passado, em que a gente teve a oportunidade de premiar a congada, os nossos congadeiros, os mestres e mestras da cultura popular, através do congado e da capoeira, a gente quer fazer esse ano com a folia e com mais outros segmentos. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo premiar esses grandes mestres de cultura da nossa cidade. Então esses já são 3 primeiros editais que vão ser lançados logo agora nesse primeiro trimestre de 2022, além das nossas ações de eventos. Claro, eventos são um carro-chefe aí da Fundação Araguari de Educação e Cultura, e também, como a gente já conversou em outros meios de comunicação, né, Pedro? Esse foco desse ano é foco de obras. Esse ano nós vamos realizar muitas obras voltadas para a cultura. Talvez a maior delas, sem dúvida nenhuma, seja o Parque dos Ferroviários, que vai atender não só a cultura em si, mas também o lazer, o entretenimento e se tornar uma grande obra de mobilidade urbana e para beneficiar a nossa população, né? Certo. Diogo, também, para a gente poder estar destacando aqui no programa, estamos aí, né, no mês de fevereiro, estamos no momento aí de pandemia e tem, prefeito, salvo engano, já falou, né, que não haverá carnaval, mas haverá live, alguma questão que será aí desenvolvida em prol aí para comemorar essa data? Isso, os eventos públicos promovidos regularmente pela prefeitura, interrompidos aí pela pandemia, continuam interrompidos esse ano, em razão da pandemia. Obviamente, a gente está tendo um acréscimo aí na contaminação, então a gente precisa controlar isso. E a vacinação é a principal ferramenta para a gente controlar. É importante que as pessoas se vacinem. E a respeito disso, para que a passagem, o momento do carnaval não passe em branco, a gente vai realizar um grande viradão aí, pelo menos 12 horas de apresentações culturais, através do conteúdo enviado pelos nossos músicos de Araguari na Lei Aldir Blanc do ano passado. Então nós estamos editando esse material, deixando ele bem robusto, bem bacana, para que quem vai ficar em casa nesse feriadão de carnaval possa curtir aí essa live que vai ser que vai ao ar aí no dia do carnaval mesmo, nas plataformas da prefeitura e da fundação, e claro no nosso YouTube lá, FAEC Arte e Cultura. Todo mundo já pode seguir aí, se preparar. Vai ser uma live bem bacana, tem vários artistas lançando música, né, nesse conteúdo, e vai ser bem legal mesmo poder curtir de vários segmentos, de MPB, rock, funk, tem o tradicional sertanejo e, claro, as músicas aí do nosso carnaval, que também vão estar contempladas pelas apresentações desses artistas. 2022, Diogo, é previsto um novo orçamento que os artistas estão recebendo na Aldir Blanc, visando que ainda estamos num momento pandêmico, mesmo com a vacinação? Olha só, Pedro, amanhã, eu acabei de receber a comunicação da AMM, da Associação Mineira de Municípios, em que a gente faz parte, e a gente é um grupo bastante ativo nas secretarias de Cultura e de Turismo do Estado de Minas Gerais. E lá a gente acabou de receber a confirmação pela Ana Clarissa que amanhã vai a votação da Lei Aldir Blanc II, que seria a mesma Lei Aldir Blanc, os mesmos recursos, 2% lá do Fundo Nacional de Cultura, e mais a Lei Paulo Gustavo, que serão os recursos voltados para o audiovisual.
Então, em sendo aprovado, a gente está falando de um grande volume de recursos que poderão ser distribuídos ao município de Araguari, assim como aos outros municípios do nosso país, e para beneficiar essa retomada, com a vantagem de que agora, com algumas flexibilizações, né, já que a situação da pandemia já está mais controlada, aos poucos a gente vai conseguindo ver a reversão desse recurso efetivamente em ações, né, em eventos. Para além do benefício do próprio artista, a gente já começa a ver a retomada dos eventos efetivos. Então a Lei Aldir Blanc surgiu para ações emergenciais, para salvar mesmo quem tinha muita artista aí que passou por bastante dificuldade durante a pandemia. Agora ela vai vir no sentido de beneficiar o artista na retomada da sua atividade artística na nossa cidade. Então tem muita potencialidade aí para acontecer, mas é claro que depende da aprovação do Congresso Nacional. A primeira votação acontece amanhã. Certo. Secretário, também é importante a gente ressaltar que Araguari é uma cidade que tem bastante artistas, diversos patrimônios culturais, e entrando agora aqui sobre duas questões que eu quero levantar com o senhor. Vamos por etapa, para a gente poder estar aqui ressaltando, e que o nosso público telespectador também possa estar entendendo. Um forte abraço aí a todos, Yusef, Juliana, o Geraldo Guimarães, que está assistindo conosco, a Ana Esté, o professor Valmir também está nos acompanhando, viu, Diogo? Professor aí do rádio, forte abraço aí a todos que estão na TV Cidade. Mas então, eu quero destacar aqui com o senhor que Araguari tem grandes músicos, e principalmente o Conservatório de Música de Araguari. Temos o professor Johnny Eric, dentre outros, que tem diversos projetos que são desenvolvidos através aí do Conservatório de Música de Araguari. O que a FAEC pode estar fazendo, ou que já esteja desenvolvendo, para poder aí a cada dia valorizar e estar destacando a potência que Araguari tem aí em música, com esse conservatório de maneira gratuita, trazido aí na época pelo saudoso deputado federal Raul Belém, pai na época, que até o conservatório leva o nome dele. O que a FAEC está desenvolvendo para estar valorizando esses músicos, o conservatório, esses alunos? Pedro, esse questionamento seu é excepcional. Porque o conservatório em si, ele é uma entidade pública, financiada e mantida pelo Estado, e que tem um grande potencial não só para ser incentivado e fomentado pelo município, como também para desenvolver ações independentes. Araguari é muito, como é que eu posso dizer, muito privilegiado de ter um conservatório. São só 12 no estado todo. E o fato de se terem muitos poucos conservatórios significa que as cidades que têm um potencial tremendo de geração de novos artistas. Porém, existe uma crítica bastante frequente nos secretários de Cultura e de Turismo do estado. Aqui na nossa região, eu tive recente em Ituiutaba, tive recente em Uberaba, e há um questionamento muito grande da desarticulação entre os elementos municipais e os conservatórios estaduais de música, em razão deles serem financiados pelo Estado e terem um comportamento um pouco diferente. Aqui em Araguari, no ano passado, nós fizemos um primeiro contato com a diretoria do conservatório, buscando aí criar uma parceria efetiva, né, na formação, não só fazer investimento. A gente chegou a falar na manutenção do nosso piano, a gente chegou a falar em ações de troca, né, eles poderem se apresentar nos nossos eventos, a gente ter alguns eventos integrados. A gente chegou a falar na própria manutenção do próprio prédio do conservatório, em que a gente poderia intervir de alguma forma, traçando aí um termo de cooperação entre as partes. Nada teve muito fruto, eu acho que muito em razão da pandemia, mas a gente está completamente aberto ao diálogo para conseguir restabelecer todas as ações do conservatório, com a pujança que já teve um dia. Eu fui aluno do conservatório durante muito tempo, comecei a fazer teatro lá com a professora Lenora, lá fiz desenho, lá fiz violão, lá fiz teclado, lá fiz bateria, lá resolvi tentar contrabaixo, não tive, foi o que menos tive sucesso, e a percepção
musical que dá outra compreensão para quem é artista aí, em várias vertentes. Então, eu acho que o conservatório é uma joia rara que precisa se abrir para as intervenções da municipalidade, no sentido de se construir ainda mais a nossa cultura aqui em Araguari. Tem muitas ações pontuais de diversos professores, além do professor Johnny Elker, que inclusive tem uma orquestra de violão, tem o professor Arley, que faz um trabalho fantástico ali na percussão, tem vários professores ali dentro que fazem trabalhos pontuais, não só conosco, mas com outras ações, com outras organizações da cultura no nosso município. Às vezes eu sinto falta dessa ação harmônica do conservatório. Falar assim, não, o conservatório tem uma... Isso tem muito a ver com o passado. Existem rusgas do passado que não foram esquecidas e que precisam ser modificadas. A atuação desse governo é no sentido de somar esforços para engrandecer cada vez mais a nossa cidade. Nós precisamos do nosso conservatório e por mais, eu espero que eles possam, eles contam com o nosso apoio, eu espero que eles nos procurem o mais rápido possível para a gente expandir esse apoio e essa atuação. Certo. Secretário, pelo que eu entendi, então, falta uma certa abertura, uma harmonia, uma união, uma engrenagem encaixar na outra, para o nosso telespectador entender melhor. Então, a FAEC está de portas abertas para a direção do conservatório, para estar desenvolvendo projetos. A FAEC já procurou nessa gestão o conservatório? Isso, no ano passado a gente teve uma reunião. Naquele momento foi bastante positivo, por intervenção do professor Arlen, inclusive. Agora a gente aguarda, né, que tem um movimento, né? É como uma dança. Claro. A gente dá um passo e aguarda que o próximo dê o passo também, para que a gente possa consolidar aí um termo de operação. Não dá para todo mundo, não dá para só um querer dançar aí num ritmo e o outro não querer cooperar. Então a gente precisa dessa cooperação de todos os agentes. Eu entendo que o conservatório, por ser estadual, tem uma outra rotina, tem uma outra dinâmica, mas a gente precisa construir em comum uma agenda, principalmente no sentido da descentralização da cultura. A gente precisa avançar nesse sentido, de ter projetos em que façam busca ativa dos nossos artistas. A gente percebeu que tem um gap na produção de novos artistas, de novas mentes criativas para a arte em Araguari. A gente tem aí algo de 5, 10 anos aí que parece que foi meio que um apagão. Para a gente retomar, a gente tem que dar as mãos com todo mundo e fazer fortalecer essas dinâmicas. Nós não só estamos abertos, como eu aguardo um contato bastante breve, e eu tenho certeza que depois do que a gente está conversando aqui, o assunto vai se popularizar ainda mais e aí rapidamente a gente vai conseguir fortalecer esses laços. A Fundação não só está aberta, como é muito mais fácil para a Fundação propor esses projetos e ter a dinâmica de mão de obra, né, de pessoal que venha dessas organizações. Nós temos parceria com a Organização Mutirão, nós temos parceria com a Associação de Congado, com a Associação de Folia, nós temos parceria com a Sementear, Grupo Sol, com o Moçambique Branco. São várias, não só as emendas impositivas que a gente tem que cumprir, mas os próprios termos de cooperação que a gente estabelece no sentido de fazer valer a cultura em vários pontos da cidade. O conservatório, para nós, é um pilar importante e é um ponto essencial para se articular conosco. Eu sei que existem coisas do passado. Na última conversa que eu tive com a diretoria, a gente amenizou essas rusgas do passado, mas é preciso seguir, né? Não basta só a gente ficar enxergando, olhando só no retrovisor. Tem que olhar para frente e vamos nessa, construir cada vez mais. A boa política, secretário, para a gente poder estar encerrando esse assunto, e deixa aqui o espaço aberto ao Conservatório de Música de Araguari, ela sempre é feita no diálogo, e projetos é feito através de parcerias. Então, há a necessidade, senhores, de ambas as partes. A FAEC já procurou, o secretário aqui nos informou que procurou e está aguardando uma resposta, né? Como ele falou, ele deu o primeiro passo, é como uma dança, agora ele está esperando o passo de lá. Para poder, em conjunto, trabalharmos Araguari, que Araguari tem diversas riquezas, diversos artistas e diversas, como a gente pode aqui estar destacando para que vocês possam entender. Tem diversos desenvolvimentos
e trabalhos que são desenvolvidos em Araguari que deveriam ser mais assistidos. Mas para isso é preciso ter harmonia, deixar de lado as diferenças, seja uma coisa que foi plantada anteriormente, e manter, e da agora para frente, tentar ter um diálogo, tentar desenvolver projetos culturais, ou seja, em qualquer questão, para o desenvolvimento da cidade. E temos visto isso ultimamente. Temos visto aí hoje 2 deputados trabalhando por Araguari e também o prefeito, a gestão pública, a Câmara de Vereadores. E essa união ela é importante. E no meio da cultura também está passando a hora de ter essa união. Em vez de um querer criticar o outro, ou ter medo, não procurar, vamos unir, vamos fazer a cultura de Araguari a cada dia se desenvolver. Eu até pedi a Graciele Juliane, o secretário, que ela é a jornalista responsável pelo Giro do Esporte, para que procure também, em nome aí do programa Cidade em Ação, a equipe do conservatório, convide eles para poder estar vindo aqui no programa, para a gente poder estar ressaltando essa questão com eles, ou se não possível, faça uma matéria com eles, por favor. Eu acho que é bacana, principalmente as pessoas entenderem, sua audiência entenda. Não há nenhuma divergência, muito pelo contrário, assim, da nossa parte, da gestão pública municipal, é o trabalho coeso e unificado que transforma. Mas eu sinceramente sinto e o outro lado, né? A gente precisa ter mais essa proatividade aí também dos outros lados, como a gente tem com as associações, com as organizações culturais. E o conservatório é um celeiro de produção artística, é um celeiro de produção cultural, de criatividade, que a gente precisa fomentar ainda mais. Eu entendo que a pandemia prejudicou muito, muito, muito. A aula online, o ensino EAD, o ensino à distância funciona, mas funciona para determinados aspectos. O Estado, a gente ainda, com a pandemia a gente teve que fazer, mas ainda não aprendeu muito bem como tirar o melhor proveito. E eu acho que isso afeta um pouco mesmo, acaba que direciona aí algumas ações, algumas atenções e prejudica um pouco essa questão de parcerias. Mas a gente está de portas abertas. Eu acho que não houve, nessa gestão com certeza não houve, um dia sequer que alguém chegou na fundação para trocar uma ideia, para dar uma ideia, uma sugestão e até para criticar que a gente não tenha recepcionado. Muitas das vezes, eu acho que 99% das vezes eu mesmo recepciono e eu gosto de ouvir, eu gosto de ideias. Eu acho que o princípio da construção do desenvolvimento público é a troca de ideias para que a gente possa favorecer efetivamente o desenvolvimento da nossa cidade. É possível, estamos abertos, só que aí agora tem que vir do outro lado para a gente poder seguir, né? Certo. E ressaltando, parabenizar o trabalho do senhor. Obrigado. Sempre que procurado, responde, a sua humildade também, tanto no elogio como na crítica, você sempre procura fazer de um limão uma limonada. A gente vai aprendendo isso na vida, né? Isso é muito importante na vida pública. Secretário, vamos entrar agora em questão de patrimônios históricos em Araguari. Temos vários patrimônios históricos, a gente vai ter também outras oportunidades, está falando de patrimônios históricos, mas nessa ocasião quero destacar aqui com o senhor 2, Casa da Cultura e a Estação Estifo. Estação Estifo, a gente sabe que foi no governo passado. Se não me engano, foi feita uma licitação, que teria um restaurante ali, uma padaria. Foi uma e concessão. Simplesmente essa concessão foi fechada, a Estação Estifo está parada. Quais as iniciativas que o poder público está tomando para estar reativando aquele patrimônio, estar cuidando daquele patrimônio? Eu tenho que te agradecer de novo, Pedro, porque foram poucas as oportunidades em que as pessoas, em que a imprensa em geral e as pessoas, a população em geral, oportunizou que a gente pudesse contar o que efetivamente a gente encontrou lá. Logo em janeiro do ano passado, quando a gente chegou na gestão, a gente percebeu, a gente fez uma série de levantamentos para regularizar situações que estavam pendentes. Uma delas era a Stevenson. Não só
em relação à concessão anterior, como também na verificação do estado de conservação do imóvel, que foi abandonado pelo antigo cessionário. O antigo responsável pelo espaço abandonou o local e deixou de lado a concessão, deixando um débito financeiro relativo aí aos próprios aluguéis, além do próprio dano ao erário, o próprio dano ao patrimônio público. Uma vez que ele foi abandonado, então não houve aí a possibilidade de que a prefeitura criasse nenhuma estrutura. Imagine que se você não vai alugar mais e disponibiliza de imediato, em seguida a prefeitura já faz uma nova concessão, né? Mas como ficou essa pendência do abandono, acabou ficando uma lacuna e isso causou a deteriorização do prédio. Desculpa, depois da Covid a gente fica um pouco mais difícil de falar assim, algumas palavras. Mas foi principalmente isso que aconteceu no ano passado. Quando foi no mês de novembro, encerrou-se o processo administrativo aberto pela Procuradoria-Geral do município a fim de apurar as responsabilidades, tanto pelos danos quanto os débitos relativos aos aluguéis não pagos pelo antigo cessionário. E aí isso foi judicializado e abriu os caminhos para fazer a nova concessão. Então, nos meses de novembro e dezembro, nós passamos não só estudando uma maneira de fazer uma concessão que nos permitisse a manutenção efetiva do prédio e a disponibilização do imóvel para um empreendimento realmente viável, como também nós fizemos os novos levantamentos de estado de conservação. Quando a gente chega em novembro, pessoal, tem uma rotina na Fundação, quando a gente chega em novembro e dezembro, são os meses do ICMS cultural, é o mês pico do ICMS cultural. É a hora de fazer os boletins de estado de conservação dos patrimônios inventariados e tombados e fazer um envio ao Estado. Então, meio que a gente fica bastante dedicado a isso. Além da grande rotina que foi para nós, foi o primeiro ano que a gente realizou uma festa natalina, levando para os distritos, fazendo uma atuação efetiva na nossa comunidade. Foram 30 dias de Natal disponibilizados à nossa população de maneira gratuita e efetiva no centro da cidade. Além dos próprios distritos que também receberam não só a iluminação natalina pela primeira vez, como a ação efetiva de comemoração ao Natal. E isso foi muito importante para nós do ponto de vista de efetivação das nossas políticas de eventos e turismo no nosso município. Isso deu um primeiro passo, deu um start. E era importante no nosso primeiro ano de governo. Em razão disso, em uma equipe enxuta, por conta da 173, da Lei Federal 173, que nos impedia de contratar novos profissionais, a gente colocou algumas demandas diante de outras. Isso não significa que a concessão parou, muito pelo contrário. Em janeiro desse ano, nós finalizamos o edital, um edital efetivo, robusto, que tanto vai permitir que lá abrigue uma empresa do ramo alimentício, não só um restaurante, não só um bar, mas uma empresa do ramo alimentício, uma cachaçaria, uma queijaria, uma empresa efetiva da área alimentícia, como também nos proporcionou fazer uma inversão. Então, o empresário que participar da concessão e vencer a concessão, ele vai fazer um investimento no restauro, na adaptação do espaço, e esse valor vai ser amortizado no aluguel. O que significa? Significa que a gente vai finalmente cumprir efetivamente o objetivo de uma concessão de um imóvel público. Não é fazer dinheiro, é preservar ele. A nossa intenção é preservar aquele imóvel, dar vigilância àquele imóvel, cuidado com aquele imóvel, transformar aquele imóvel num ponto turístico efetivo de preservação histórica, mas acima de tudo, de encontro das pessoas, e em segundo plano a questão do aluguel. Isso significa que a gente vai abrir mão de aluguel? Não. Mas se o empresário fazer um investimento de 200 mil, 300 mil, ele precisa ter aquilo amortizado, até que finalmente ele possa capitalizar recursos ali de dentro. Isso nunca foi efetivamente executado, porque o modelo de concessão era diferente. Fazia-se o restauro primeiro e depois se concedia o imóvel pronto. Então o que a gente está fazendo é uma inversão. E essa inversão nos proporciona o objeto principal desse processo, que é preservar aquele imóvel e o potencial histórico que ele tem, uma vez que ele é a última estação da Mogiana aqui na nossa cidade. É o último resquício da Companhia de Estrada de Ferro Mogiana na nossa cidade. Então a gente precisa fazer
essa manutenção. Infelizmente, na semana passada, a gente passou pelo transtorno de ir até lá para fazer o levantamento final antes da concessão. O edital de concessão ia ser publicado amanhã no Diário Oficial. E aí, na quinta-feira, nós determinamos para a equipe de fiscalização da Divisão de Patrimônio Histórico que fosse até o local para fazer um laudo novo, né, de conservação, um laudo bastante atualizado. Se publica a concessão amanhã, vai rodar 30 dias. Quando finalizar o processo da concessão, o estado de conservação está atualizado, pensamos. A nossa fiscal chega lá e se depara com o furto do telhamento da varanda. E aí nós passamos todo o dia com a Polícia Militar. Tem que agradecer demais o Tenente Duarte, o Cabo Lins e também o Sargento Luiz, que cooperaram sobremaneira conosco lá no local, fizeram as intervenções, localizaram um suspeito que foi preso, foi detido naquele momento, foi encaminhado à delegacia. Nós fizemos todos os trabalhos necessários e de praxe para identificar não só esse furto em específico, porque a partir dele foi possível subsidiar a Polícia Civil de informações suficientes em relação a outros furtos menores que foram acontecendo ali no prédio. Então, foi bastante robusto o trabalho da Polícia Militar, que eu preciso agradecer. Agradecer também a Polícia Civil, que abriu o inquérito e iniciou as investigações relativas àquele empreendimento. E, feito todo esse trabalho, hoje nós tivemos que fazer uma nova avaliação, porque o valor de aluguel era de repente perdeu-se a varanda, o valor de aluguel efetivamente fica desmobilizado. E aí uma nova avaliação está sendo realizada no sentido da gente poder ainda essa semana fazer a publicação do edital de concessão, que vai ficar aberto aí para os empresários da nossa cidade poderem nos auxiliar não só na manutenção do espaço, mas em garantir um novo empreendimento turístico, cultural e de manutenção do patrimônio na nossa cidade. Então, esse imóvel que estava se tornando aí uma situação complexa, finalmente a gente vai conseguir solucionar nessa semana. Secretário, o senhor me falou aí da questão do telhamento. É mais uma questão jurídica, mas às vezes aqui o senhor consegue me responder. Esse imóvel foi concedido até mesmo aí na gestão passada, não que a gestão passada tenha algo a ver com isso, atualmente, que geralmente não vamos também culpar somente, querer culpar alguém. A culpa foi da pessoa que pegou essa concessão e não cuidou e nem devolveu a Fundação FAEG. Só que é um bem, um patrimônio histórico do município e é um bem do povo araguarino. E esse telhado, ele foi, como o senhor me relatou aqui, ele foi furtado. O senhor sabe me informar se a Procuradoria do município vai entrar com alguma ação contra essa empresa para poder estar pagando o reparo do conserto desse telhado? Essa ação já está judicializada já. E aí vai ser somatizado todos os inquéritos, todas as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Civil. Então, assim, a gente espera, né, a Polícia Civil conseguir apurar êxito nesse processo, a gente identificar não só as pessoas que cometeram o furto, todas elas, como também os receptadores, e aí responsabilizar todos. Responsabilizado quem estava com a concessão, ele tem que ter a responsabilidade no caso. Aí é o aspecto jurídico, mas que efetivamente vai ser cumprido como determina a lei, com certeza. Certo. Secretário, Casa da Cultura, um patrimônio cultural do município, foi o presídio onde aconteceu uma das maiores covardias, que até mundialmente saiu um filme, Araguari teve aí um filme que é o caso Irmãos Naves, e hoje funciona a Casa da Cultura. E, salvo engano, eu vi que será feita a reforma daquele lindo teatro ali. Agora está virando teatro de verdade, viu, pessoal? Com certeza. Fala mais um pouco sobre essa reforma. Antes, aquele espaço cumpriu o objeto de anfiteatro, né? Você conseguia fazer a atuação ali, mas toda vez, qualquer empreendedor cultural que quisesse produzir alguma coisa, algum evento ali, tinha que investir, né? Tinha que pagar o aluguel de som, de luz, e acabava que ficava sendo só um telhado e cadeiras. Agora, nessa gestão, a gente vai conseguir efetivamente cumprir a finalidade daquele espaço e transformar ele num teatro. Nós fizemos no ano passado, com todo o apoio e atenção do nosso prefeito, Renato Carvalho, nós fizemos no ano passado um edital de licitação em que a gente adquiriu os urdimentos, som e iluminação para o espaço,
E efetivamente até até o mês de março agora, nós vamos ter implementado todos os urdimentos, as coxias, a bambolina, todos os equipamentos de som e de iluminação que vão fazer daquele espaço tornarem efetivamente um teatro. Para além disso, nós criamos um plano de manutenção anual. Então, todo ano, Pedro, mês de agosto é ano de revisão de calha e telhado. Mês de setembro é mês de pintura. Então, a gente conseguiu, através de um plano de manutenção periódico, descrever como nós vamos fazer e o que nós vamos fazer para garantir que aquele espaço lá seja permanentemente cuidado. Hoje ele já está um pouco deteriorado, algumas janelas ficaram muito afetadas por conta das chuvas, a gente tem um dano numa das portas e tudo isso vai ser recuperado. A chuva é ótima, mas a gente tem que esperar um pouquinho parar para poder fazer essas intervenções mais robustas naquele espaço, reinvernizar as portas e as janelas, além de efetivamente a implantação desses equipamentos. É importante salientar, Pedro, que nós estamos implantando esses equipamentos, vão ficar disponíveis para o uso da comunidade, mas por edital. Não vai ser aquela coisa que era que você chegava lá, conversava com qualquer um dos servidores, botava lá na agenda lá e saía utilizando. Não. Nós estamos implementando lá vigilância, portaria, fechamento nos horários devidos e edital para controlar, sim, o uso e disponibilizar de uma maneira que seja a mais publicizada e transparente possível para toda a população. Para não acontecer divergência, de repente o Pedro quer usar e o outro fulano quer usar. Bater, chocar horário, ter problema com técnico, porque quem vai fazer a operação são os nossos técnicos. E, além de tudo isso, ter esses equipamentos vai oportunizar uma coisa que é muito essencial na Fundação, que é a capacitação. É um pilar do nosso governo, é um pilar do plano de governo do nosso prefeito Renato Carvalho, e é um pilar que está sendo concretizado e também pela Fundação. Um dos primeiros cursos que nós vamos oferecer a partir do momento em que esses equipamentos estiverem implantados é o de sonorização e o de iluminação e cursos técnicos promovidos pelo SENAC em parceria conosco. Então, finalmente, nós temos os equipamentos e queremos ensinar a nossa comunidade cultural a como operar esses equipamentos e utilizar nos seus espetáculos. Então, a gente vai conseguir avançar demais em vários aspectos, não só no uso do equipamento cultural em si, mas também na capacitação e na construção de profissionais técnicos para operar esses equipamentos. Então, assim, eu estou muito feliz porque a gente faz muito trabalho burocrático, né, do dia a dia. E aí, quando a gente vê efetivamente os equipamentos culturais em pleno funcionamento, a gente fica extremamente feliz com o resultado desse trabalho por trás burocrático, da licitação, da transparência, etc. e tal, que a gente consegue sempre executar. Olha, no meu são 17 horas mais 29 minutos. Secretário, eu gostaria de agradecer o senhor por ter aquecido o nosso convite. Quer dizer que o programa está de portas abertas e já quero novamente convidá-lo para na próxima sexta-feira, se possível, se for dessa semana, na próxima semana, o senhor está vindo até o programa para a gente poder estar tratando, que eu lembro que na gestão passada Araguari foi tirada do plano de, salvo engano, do plano de turismo, devido aí à questão aí de ferrovias. Eu quero destacar aqui com o senhor, se possível, a gente falar um pouco também sobre a história e sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aí em prol aí a essa grande história que Araguari tem, que são de ser uma cidade ferroviária. Se me permitir, semana que vem a gente inclusive apresenta uma prévia do nosso estudo de plano de uso para o Parque dos Ferroviários. Para a sua audiência aí, para a gente já começar a debater o tema. A gente vai fazer várias audiências públicas, inclusive a primeira delas na Câmara de Vereadores. O vereador PC vai requerer essa audiência pública para a gente realizar, talvez ainda esse mês, porque o Parque dos Ferroviários já é uma realidade, apoiado aí por várias frentes, e que a gente vai conseguir edificar não só nessa gestão, mas principalmente nesse ano. Devolver esse patrimônio histórico, cultural da Estrada de Ferro de Goiás à nossa população, derrubando cercas, muros e favorecendo os espaços aí, os equipamentos aí para a nossa comunidade. Então eu agradeço muito a oportunidade.
a Fundação está sempre aberta, sempre disposta. Você que ainda não segue os perfis nas redes sociais da Fundação, faec.araguari, e o site da Fundação é faec.araguari.mg.gov.br. Lá a gente publica os editais, lá está a nossa transparência, lá estão também notícias e editais que não são nossos, mas que a gente faz esse trabalho de intercâmbio com os artistas, como editais principalmente do Fundo Estadual de Cultura, que a gente faz esse intercâmbio, dá essa base para os artistas poderem participar, e porque a finalidade da Fundação dar esse suporte para a nossa cadeia produtiva de cultura. Então, é uma satisfação estar aqui, Pedro. Você é um parceiro, é um amigo. Eu agradeço mais essa oportunidade de poder estar falando aqui. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente traz informações do Parque dos Ferroviários, que vai ser um imenso empreendimento para todos nós. Eu que agradeço, secretário. Essa foi a entrevista com o presidente, secretário da FAEC, Fundação Araguarina de Cultura de Araguari, Diogo Machado. Mandar aquele forte abraço aí a todos que estão acompanhando a nossa live aí, o Paulo Mendonça, a Cláudia Rosana, a Amanda Oliveira, a Ana Esther Pereira, também aí o Júnior Alves da Silva, o George Noronha. Boa tarde, meu amigo. Um grande abraço aí a todos aí que estão acompanhando a TV Cidade de Araguari, a Márcia Silvério, a Geralda Guimarães, todos aí acompanhando aí a TV Cidade. Ô Luiz, vamos chamar aí a dona Graciele aí no Giro de Notícias, logo em seguida Daniel Ferreira e o Giro do Esporte aqui no programa Cidade em Ação. Vamos ver, Graciele, boa tarde. Que é um momento onde os pais estão ansiosos por estarem colocando os filhos de volta às escolas e darem a eles a oportunidade da educação, sem a qual nós sabemos que não poderemos dar um futuro garantido aos nossos filhos. Então, no anseio de trazer esperança ao coração de cada cidadão dessa cidade, trazemos as palavras da professora Heloísa nesse momento. Professora Heloísa, por gentileza, a senhora poderia falar para nós qual a expectativa da escola, em geral, de Araguari, nesse retorno às aulas, nesse momento ainda de pandemia, mas controlado, já com a vacinação em dias? Como está a expectativa de vocês enquanto escola? Certo. Estamos retornando às aulas presenciais obrigatórias nesse ano de 2022, recebendo nossos alunos com quase 2 anos que ficaram em atividades remotas, levando e devolvendo para a escola. Então, estamos assim, ansiosos por essa volta, para poder trabalhar o presencial e ter o nosso aluno em sala para ver como que vai caminhar das suas atividades. Para essa situação estar bem tranquila e recuperando o aluno que está voltando para a sala de aula, do conteúdo que ficou um pouco em defasagem, mesmo com aquela assistência que a família deu o tempo todo aqui na escola, que foi uma situação muito marcante dos pais presentes e trabalhando essas atividades em home office e devolvendo para a escola. Nós estamos trabalhando um projeto que veio da Secretaria Municipal de Educação, um projeto de intervenção para recuperar, resgatar o que ficou em defasagem nos anos de escolaridades que aconteceu a pandemia. Então, vamos trabalhar a recuperação no projeto PIPA, que é o Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação desenvolveu com os professores nessas 2 semanas que antecederam ao início das aulas. Desde o dia 2 até o dia 11, os professores elaboraram e acataram as sugestões de supervisoras do pedagógico para desenvolver uma intervenção, uma recuperação nas aulas presenciais. Que excelente notícia, professora. Esse projeto PIPA vai trazer esperança a muitos pais. Sabemos que nem todos os pais tinham condições de estar proporcionando a pedagogia necessária a esses alunos. Mas queremos acalmar o coração desses pais, na certeza de que a escola irá suprir todo esse período que ficou em defasagem ou não dos nossos filhos. Sabemos que cada casa tem a sua realidade e cada família tem
o seu desafio a ser conquistado nesse ano de 2022. Então, mediante isso, queremos também tirar outra dúvida. Em relação aos uniformes, professora, como está a situação? Estou até passando em todas as salas de aula, dando informação sobre o uniforme, que é uma questão que fica em dúvida sobre a utilização do antigo uniforme, que ele pode ser usado enquanto a criança tiver interesse, enquanto a família tiver interesse que o aluno utilize o antigo. Assim foi em todas as épocas que já tivemos mudanças de uniforme. Não é o primeiro momento que se muda uma camiseta escolar. Isso já aconteceu em vários momentos e isso procede que a criança pode usar a camiseta do antigo normalmente, como traje, como escolar. E tranquilizei os alunos que existe a proposta e que ela está para ser concretizada já dentro em poucos dias, com a pesquisa que nós vamos direcionar às famílias do tamanho da camiseta de cada criança para enviar à Secretaria Municipal de Educação, que está negociando com a Prefeitura, por intermédio da Prefeitura, o uniforme oficial para cada aluno receber a doação de camisetas para uso no dia a dia da escola. Então estamos aí com os que ainda não compraram, pedindo para aguardar um pouquinho esse momento para nós recebermos esse ok da Secretaria, se isso já vai ser para agora ou se acontece dentro em breve, para que os nossos alunos receber essa doação da camiseta. Será muito bem-vinda. Já falei hoje em 10 salas, está faltando ainda 4 turmas para eu passar e falar para ele, tranquilizando quanto ao uniforme. E também oferecendo para todo aluno o kit Covid, que é um kit que veio como dentro dos protocolos de higienização para dar mais garantia para o nosso aluno na mesinha dele, com o próprio álcool gel, com a toalhinha para ele secar as mãos quando ele vai ao banheiro e já faz a higienização da mão, uma máscara reserva e a garrafinha para ele ir ao bebedor e tê-la como tomar a água para ele e até armazenar alguma para ele ficar em sala. Então esse kit está sendo oferecido pela Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, a todos os alunos da rede municipal. Que excelente notícia, professora. Outra dúvida, as famílias que têm algum de seus membros com situação de risco, comorbidade, por exemplo, diabetes ou algum outro diagnóstico, como fica a questão desse aluno que fica mais pensativo se retorna ou não à escola com o risco de poder levar o Covid para casa? O que a senhora tem a dizer a essas famílias? Isso, dentro do protocolo, da 7ª versão do protocolo, o aluno que tem comorbidade, ele vai procurar um atestado médico, um relatório médico, apresentar na escola e ele vai ter o respaldo para levar para casa o roteiro de estudo, através do livro e o material que o professor trabalhou em sala. Não vai ser a apostila. Ele vai ter um roteiro para ele direcionar as suas atividades dentro do livro didático. Então esse aluno vai estar respaldado por um relatório médico que vai trazer à escola e nesse momento a gente vai encaminhar aos professores para poder estar elaborando um roteiro de estudo para esse aluno. Excelente notícia, professora. Professora, perguntas que foram sanadas. Quero agradecer desde já em nome do Cidade em Ação. Quero agradecer o seu carinho de estar tirando um tempinho da sua manhã para estar falando aqui conosco. Eu sei que hoje é um dia super agitado. Então, eu, Graciele Juliane, quero em nome do Cidade em Ação estar agradecendo a senhora. E quero também pedir que a senhora deixe uma mensagem a cada uma dessas famílias, enquanto diretora, representante de todas as escolas daqui do município de Araguari. Então, quero passar aos pais muita tranquilidade,
e satisfação em estar recebendo hoje o nosso aluno presencial. Fiquei muito assim gratificada hoje de estar passando na sala e ter quase que a lotação máxima está hoje na escola. Estamos com quase 100% dos alunos hoje no primeiro dia de aula. O Mário tem um número significativo de alunos, então as turmas estão bem completas, estão todas organizadas dentro das suas mesinhas e com os protocolos de higienização. Então eu quero assim passar para os pais que vamos trabalhar com nossos alunos, com os seus filhos, que eles vão se cuidar dele e do próximo. Então que se eu estiver me cuidando e ajudando o próximo a se cuidar, isso tudo vai passar da melhor forma e nós vamos conseguir estar presencialmente com as nossas crianças em sala, que é o nosso maior anseio dessa volta presencial. Então, um feliz 2022 para todos nós, da nossa rede municipal, das nossas escolas de Araguari. Lindas palavras, professora. Muito obrigada pelo carinho e em breve a gente volta a te entrevistar, tá joia? Joia, então eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui deixando o meu depoimento. Juliane, entrevista aí na Escola Mário, né, com o responsável aí, kit uniformes. Tá aí, giro da notícia, vamos rapidamente aí também com o giro do esporte. Com ele hoje, Dani Ferreira. Na próxima quarta-feira também a participação aí do nosso Max César. Ô Dani, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todo mundo que está assistindo o programa. Prazer imenso estar aqui com você e te agradecer pelo convite, por estar fazendo parte desse projeto muito bacana aí. Eu que agradeço, Dani, você é um grande profissional, um grande comentarista esportivo e quero estar destacando com você aqui hoje. E já para começar, né, eu tenho que te dar aí, você como um bom palmeirense, as saudações aí, Chelsea, né? Um jogo disputado, Palmeiras jogou muito, Abel Ferreira tá fazendo a diferença aí no time do Palmeiras. O que você me fala desse jogo, Dani? Cara, foi assim, já era esperado, né, a postura do Palmeiras, postura bem defensiva, um time reativo, que espera o adversário, que não tem muita posse de bola, mas que sabe o que quer dentro da partida, né? Enfrentou um time tecnicamente muito superior, campeão da Europa, com investimento muito maior do que o próprio Palmeiras, mas a gente não pode deixar de dizer que o Palmeiras se preparou para essa competição, não conseguiu chegar ao grande objetivo que era o título, mas já afastou aquele fantasma do último ano, que não conseguiu nem marcar um gol, não conseguiu chegar à decisão. Dessa vez o Palmeiras venceu nas semifinais por 2-0, chegou à decisão. Desde 2012 um sul-americano não fazia gol na final do Mundial. A gente pode lembrar que o Grêmio foi finalista e perdeu sem marcar gols. O Flamengo foi finalista em 2019, não marcou gol na decisão. E o Palmeiras conseguiu marcar e esteve muito, muito próximo de levar a decisão para os penais, mas num lance muito infeliz do zagueiro Luan. Teve a penalidade, o Chelsea aproveitou da melhor forma e conseguiu ficar com o título. Parabéns para os ingleses, que levaram muito a sério a partida, né? E o Palmeiras também. O Palmeiras é de se aplaudir, porque a última vez que um sul-americano tinha ido por 2 vezes seguidas ao Mundial era o Boca Juniors de 2000-2001. Então, assim, 20 anos se passaram e o Palmeiras foi conseguir esse feito. Então, como você avalia a presença do árbitro no jogo? O árbitro foi plausível, ele teve as decisões precisas. Como você avalia aí a arbitragem desse jogo? Deixa eu mandar só um abraço aqui pro Josué, ele é flamenguista, está nos assistindo, já está mandando os sentimentos dele, mas é um cara bacana aí, e ele sofre até hoje com o 27 de novembro, onde o Palmeiras bateu o Flamengo naquela decisão. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a arbitragem foi muito bem, até porque tem a ajuda do VAR para as 2 penalidades serem marcadas, tanto para o Palmeiras quanto para o Chelsea. O árbitro não conseguiu ver no momento exato, porque é muito difícil. São jogadas muito rápidas e o árbitro tem que estar prestando atenção em muitas situações.
E aí, com o auxílio do VAR, ele conseguiu ter essa ajuda, teve a marcação do penal e, na minha opinião, pênalti tanto a favor do Palmeiras quanto a favor do Chelsea foram muito bem marcados. Certo. Dando, como é que está a movimentação aí para o futebol amador de Araguari? Olha, Pedro, nós tivemos um ano de 2021, a gente pode dizer que é até bom, né, devido às competições que foram organizadas. A gente teve aí Copa Sênior, tivemos Quarentão, primeira do Amador, segunda, o Campeonato Rural, que foi uma inovação aí da Liga, né, não conseguiu organizar o Campeonato Feminino nem o Juvenil e também já o tradicional Interbairros. Por um ano que você teve apenas 6, 5 meses, porque antes de agosto nós não tivemos futebol na cidade de Araguari. E o presidente da Liga, juntamente com a Prefeitura Municipal, juntamente com a Câmara, que aprovou também o projeto, né? Voltou o campeonato. Temos que lembrar que o Uberlândia ficou 2 anos sem o campeonato amador, né? Volta agora, vai coincidir com a Copa Araguari, mas eu vejo que 2022 tem tudo para ser melhor do que foi 2021. Nós teremos um ano longo, muitas equipes já se mexendo no mercado, o América mantendo 90% ou mais de 90% do seu elenco, o atual campeão, o próprio Grêmio, que foi semifinalista com grandes contratações, né? E o Araguari montando uma grande equipe. Outros times são pontos de interrogações, mas que eu acho que até 10 de abril, que é o início da Copa Araguari, essas equipes vão se organizar para fazer tanto Copa quanto primeira ou segunda divisões, fazerem bons campeonatos. Dani, também aqui comentar com você, teve um jogo também sábado, eu até acompanhei, entre o Atlético e o América. Rapaz, mas primeiro tempo ali, o jogo virou um verdadeiro mercado de peixe. Jogador brigando com jogador, briga, pancadaria, juiz teve que pôr disciplina, dar cartão. O que você me fala desse clássico aí entre o América e o Atlético, que ficou 2-0 aí para o Atlético? 2-0 para o Atlético. O Atlético hoje ele é das 3 principais forças do futebol brasileiro, né? E a conquista de Campeonato Mineiro não é o objetivo maior. O Atlético busca algo maior na temporada. Venceu o Copa e Campeonato ano passado, foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores sem sequer perder nenhum jogo. Então, assim, fez uma grande campanha também, a gente tem que ressaltar isso. E o Campeonato Mineiro, acho que é para teste, você testar alguns jogadores que estão chegando agora. O Atlético perdeu, por exemplo, o Júnior Alonso, mas trouxe um outro grande zagueiro, que é o Godinho, uruguai, jogador de muitos anos de Europa, de Copa do Mundo, jogador decisivo em muitos momentos no Atlético de Madrid, na seleção uruguaia. Então, assim, trouxe um cara muito experiente para futebol brasileiro, soma demais. Mas, para te falar a verdade, eu pude ver só os gols, porque foi no sábado, tivemos a decisão de Libertadores e eu não acompanhei o jogo. Mas é o duelo que mais chama atenção hoje em Minas Gerais, porque a gente sabe que o Cruzeiro hoje faz parte da Série B do Campeonato Brasileiro, já vai para o 3º ano seguido, está se reestruturando, teve o clube vendido, o Ronaldo Fenômeno comprou o clube e está tentando reestruturar da melhor forma. Não vai ser de uma hora para outra, isso requer um tempo, mas hoje o grande duelo em Minas não é mais Cruzeiro e Atlético. É claro que o clássico chama atenção, mas o América hoje ele está inserido na primeira do Brasileiro e faz parte da pré-Libertadores. Então tá um degrau a mais do que o Cruzeiro. Então por isso chamou muita atenção. Os nervos à flor da pele nesse duelo, já vem assim de algum tempo, desde a decisão do último Campeonato Mineiro, os confrontos no Campeonato Brasileiro também de muito equilíbrio, mas o Atlético ele mostra dentro de campo ser bem superior ao América, mesmo quando não conta com seus principais jogadores. O clássico se define em detalhes, Dani? Hoje todo jogo se define em detalhe. Palmeiras e Chelsea não era um clássico e se definiu no detalhe. 3 minutos para acabar o jogo, bola bate na mão, penal, mas assim, esses jogos que atraem mais os olhares, na maioria das vezes são assim, mas a gente já viu clássicos terminar em goleada, 3, 4, Vasco e Flamengo, Palmeiras e Corinthians, tanto para um quanto para outro, e em Minas também não é diferente. Nós tivemos um 6-1 do Cruzeiro em 2013, que salvou o Cruzeiro do rebaixamento no Brasileiro, sobre o rival Atlético. Então, assim,
Depende muito do momento que os clubes estão vivendo. A gente sempre escuta falar que quem está lá em cima sempre dá a mão para o rival no clássico. E muitas das vezes isso acontece também, mas não foi isso que aconteceu, por exemplo, no clássico Atlético e América. Certo. Dani, também está ressaltando aí o Campeonato Mineiro. Como é que está o Campeonato Mineiro em si? Nesse momento nós temos o Cruzeiro na parte de cima da tabela. Não acho que seja o grande favorito, até acho que está abaixo de América e Atlético, tecnicamente, a questão de estrutura. E são duas equipes que já estão consolidadas. O Atlético teve troca de comando, mas manteve sua base por quase na sua totalidade. O América também perdeu o Ademir para o próprio Atlético, seu principal jogador, mas conseguiu repor, trouxe boas peças. Tem um ano longo com pré-Libertadores, tem Copa do Brasil, Mineiro, Campeonato Brasileiro. Há muito tempo que o América não vivia um momento tão bom. Mas assim, é um campeonato que o Cruzeiro começa diferente dos outros anos. Bem, porque o Cruzeiro viveu altos e baixos nos últimos anos, passou por dificuldades, sequer classificou para uma semifinal num dos últimos campeonatos mineiros. Mas assim, a gente sabe que o grande favorito é o Atlético. O momento ruim são das equipes aqui do Triângulo Mineiro, né, e Alto Paranaíba. O URT não vive um bom momento, mesmo tendo vencido o Atlético na semana passada, não vive um bom momento. O URT por algumas vezes foi campeão do interior. O Uberlândia também faz uma campanha muito ruim, e a equipe do Patrocinense, que também vem mal. Então, assim, é preocupante a situação das três equipes aqui próximas a nós. Certo. Dani, Campeonato Paulista. Olha, o Campeonato Paulista ele é um formato diferente, né, do Mineiro. São por grupos, né, 4 chaves com 4 equipes. Cada grande, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, divididos nos grupos, né, um em cada. A gente tem o Palmeiras hoje consolidado como o melhor time de São Paulo, né? E aí eu acho que depois, tecnicamente falando, vem o Corinthians, depois o São Paulo, que não vive uma boa fase, e depois o Santos, que ano após ano passa por muitas dificuldades. Trouxe o Ricardo Goulart, mas ainda acho muito pouco, até porque perdeu o seu principal jogador dos últimos anos, que é o Marinho. Mas o Campeonato Paulista sempre traz uma surpresa ou outra, né? Nós não podemos esquecer do Red Bull Bragantino, que foi finalista de Sul-Americana, se classificou para a última Libertadores, que vem incomodando os 4 grandes. Mas o Campeonato Paulista é imprevisível. Mesmo o Palmeiras tendo um time melhor, bicampeão da América, o melhor paulista nas competições nacionais nos últimos anos, não dá pra gente cravar que vai ser o campeão ou que vai ser finalista. Dentre os estaduais, é o campeonato mais difícil do país. Dani, Campeonato Carioca. Olha, o Campeonato Carioca, existe um abismo do Flamengo para os demais, né? O Flamengo está muito à frente de Vasco, que é da segunda divisão, o Fluminense, que montou um bom time, e o Botafogo, que está se reestruturando. Voltou agora da Série B. O clube foi vendido, vai ter muita grana sendo despejada, mas é aos poucos. Não dá para você sonhar com uma equipe super competitiva já agora para o estadual ou para o brasileiro desse ano. Mas eu sei que ao longo dos próximos anos o Botafogo pode ser uma das forças aí do nosso futebol. Mas de todos os estaduais que reúnem as equipes grandes, o que existe um maior abismo dentre um clube e os demais é o Carioca, porque o Flamengo está muito acima dos outros, é um time que vem ganhando título a todo momento. Foi vice da Libertadores, foi vice brasileiro, mas para você ganhar você tem que estar ali disputando, e o Flamengo tem feito isso, né? O Palmeiras também já passou anos sem vencer. 2019 foi o ano de muitas glórias para os flamenguistas, para os palmeirenses não foi. O Palmeiras foi vice, o Palmeiras foi terceiro de competição, mas é um time que está sempre competindo em alto nível e brigando por título. Uma vez ou outra isso vai acontecer, mas dentro do Campeonato Carioca, para o Flamengo não vencer, tem que ser um desastre muito grande. Dani, sempre tem muito comentário nesse raciocínio de Campeonato Carioca, principalmente da torcida rubro-negra, que o Flamengo era um com o Jorge Jesus e hoje ele é outro. Você acha que a saída do Jorge Jesus do Flamengo caiu a qualidade de jogo em campo? A questão do Jorge Jesus é que foi um ano atípico, onde no Flamengo tudo deu certo. Juntamente com o português chegaram 4 grandes reforços, a gente tem que ressaltar isso, porque chegou Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari e Gerson. E os 4 encaixaram como uma luva. O Jorge Jesus teve 40 dias no meio da temporada
para uma pré-temporada devido à Copa América realizada no Brasil naquele ano. Então, assim, nem quando você tem um início de ano você tem 40 dias para se preparar. E ele teve no meio da temporada, porque o treinador antes era o Abel, não conseguiu fazer o Flamengo jogar. Abel falava que Arrascaeta e Bruno Henrique não poderiam jogar juntos e ficou demonstrado que poderiam e jogaram muita bola naquele ano. Mas sim, eu digo sempre, tecnicamente falando, é o melhor time do Brasil, é o melhor 11 inicial. No Brasil ninguém tem Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. É muita qualidade do meio para frente. É muita qualidade. É um time que se expõe, é um time que gosta de atacar, de ter a bola o tempo todo e às vezes vai sofrer mesmo, vai sofrer gols. E aí sobrecarrega muitos defensores, aí vem as críticas. Zagueiro vem falhando, mas esquece que é característica do time jogar daquela forma. Mas o Jorge Jesus implantou uma forma de jogar que poucas vezes foram vistas no futebol brasileiro. Talvez o Luxemburgo nos anos 90 fazia aquilo, mas quando tinha times com peças, com característica para jogar daquela forma. Não adianta a gente esperar que o Corinthians jogue daquela forma, que o Palmeiras jogue daquela forma. Você precisa olhar o que você tem, né, de elenco, as peças que você tem para poder fazer aquilo. E o Jorge Jesus tinha e fez muito bem, né? Campeão brasileiro, campeão de Libertadores, né? Então assim, quase foi campeão do mundo contra o Liverpool. Teve um grande ano. E eu não acho que tenha caído, só acho que existem as mudanças. Não adianta a gente imaginar que o Domenech chegaria e faria igual, que o Rogério faria igual. Cada treinador tem sua forma de trabalhar. Rogério um pouco mais cauteloso, o Domenech não teve tempo. Quando o Domenech foi mandado embora, ele disputava 3 campeonatos. Quando o Rogério chegou, ele caiu de 2. Então, assim, não dá para você analisar um treinador com 3, 4 meses. É muito pouco, mas o futebol brasileiro é dessa forma. Infelizmente é assim. Hoje caiu o Wagner Mancini, técnico do Grêmio. Por que não demitiu ele no final do ano? Esperou 3, 4 jogos do estadual para fazer isso. Foi assim com o Silvinho do Corinthians. Não acho que deva ser dessa forma. Então, tivesse demitido no final do ano, contratasse um treinador novo para fazer a pré-temporada, para montar o elenco da forma que esses treinadores que vão chegar agora queriam, porque agora não é o time que eles vão ter em mãos do jeito que eles queriam, a pré-temporada não foi da forma que eles queriam. Então, assim, esses clubes vão passar muita dificuldade. O Grêmio hoje está na segunda do Brasileiro. O Corinthians tem um grande time. Você possui Paulinho, Renato Augusto, William, Roger Guedes, Jô, Fagner, Fábio Santos, é muita gente de qualidade. Mas aí você ficar nessa troca de treinadores, seu time não vai conseguir ser competitivo como Flamengo, Atlético e Palmeiras. Certo. Dani, vamos aqui agora entrar aqui na questão do campeonato de vôlei. Teve aí a derrota do time do Araguari no vôlei aí nesse último sábado. E a Secretaria de Esporte está fazendo aí, desenvolvendo um trabalho de estar trazendo aí jogos, fazendo um trabalho aí, está pondo o esporte assim, dando um start de um certo ponto. O secretário Wesley Lucas, quais são aí suas análises desse jogo de vôlei aí desse último sábado? Olha, primeiramente a gente tem que parabenizar o trabalho que vem sendo feito dentro do esporte na cidade de Araguari. Há muito tempo a gente não tem um trabalho como esse. Tivemos a volta do ginásio, que é uma coisa grandiosa. É lógico que ele precisa de melhorias para receber ainda eventos maiores, mas só de já ter acontecido a reabertura já é uma grande conquista, porque uma geração não tinha pisado dentro do ginásio. Jovens de 15, 16, 17, 12, 13, 14 não tinham pisado ali. E até mais jovens, mais novos do que isso. Então, assim, a reabertura já foi uma grande conquista. E essa equipe de voleibol, não vou nem citar as competições que vem acontecendo, futebol feminino, futsal, competições para os deficientes. Então, assim, vem sendo um trabalho de muito brilhantismo do Wesley Lucas. Eu já até falei para ele que fiquei surpreso, porque ele não era um cara do esporte. Mas eu acho que ele foi para o lugar certo e na hora certa, porque o esporte precisa ser visto de uma outra forma. O esporte estava esquecido em Araguari. O esporte não pode ser só o futebol amador. O esporte envolve todas as outras modalidades. E além disso, mas esse projeto do vôlei é grandioso. Eu estive na apresentação do elenco, estive nos jogos. Primeiro jogo em casa, uma bela vitória por 3-0. Antes disso tinha
tido uma vitória em Belo Horizonte contra o Minas. O Minas é uma das mais tradicionais equipes do vôlei brasileiro. E assim, uma parceria muito bem feita com o SADA, lógico, o Café Vasconcelos, a Prefeitura Municipal, o Praia Clube, que hoje tem um dos melhores times do mundo no feminino, e o Uberlândia Vôlei. E na última partida, o Araguari foi batido por 3-0, mas num jogo muito, muito equilibrado. A gente fala sobre um 3-0, parece que o jogo foi fácil, mas foram parciais 20-25, 24-26 e 23-25. Então, assim, pouca diferença. Mas o adversário é quem? Um Suzano, já tradicional no vôlei brasileiro, assim como Minas, né? Então, assim, são 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. O time está ali na parte de classificação. Tem um jogo contra um time que está acima dele agora no próximo sábado, lá em Fortaleza, é o Instituto Cuca. Está uma posição acima, então assim, é um jogo de suma importância para a equipe de Araguari, que é um projeto a longo prazo. Se falava em 3 anos para chegar na elite do voleibol, né? Mas já falam até mesmo em 2 e quem sabe esse ano. Mas assim, eu acho que é muito importante a gente começar a resgatar os esportes, porque o vôlei, esquecido na cidade de Araguari, o basquete nem se fala, o handebol você não vê falar. Então assim, aos poucos essa nova gestão vai resgatando o esporte e de uma forma considerável, como eu disse, reabertura do ginásio e você tendo uma competição nacional. A gente queria que fosse, por exemplo, um futsal, porque a gente é amante do futsal, do futebol de campo, mas já tentaram inúmeras vezes, né, parcerias, não estou dizendo de prefeitura, mas com relação a futebol de campo. A gente viu o desastre que foi nos últimos 2 participações do Araguari, com WO na estreia. Você não vê falar em WO no Brasil. E Araguari, que é o meu time do coração, por 2 vezes seguidas, tomou um WO jogando em casa, em estreia de Campeonato Mineiro. Então, assim... E por falta, né, Dani, de uma ambulância no dia. Eu tive no campo isso, lá, isso na segunda oportunidade. Por causa de falta de um enfermeiro, sequer. Isso E da outra vez por falta de inscrições de atletas. Então, assim, cara, é uma equipe tentando participar de uma coisa profissional, mas sendo muito amadora, né? Mas eu creio que vai melhorar. E creio que assim, a gente fica até com uma certa inveja, porque eu estive nas últimas 2 quarta-feiras no Parque do Sabiá e a gente vê o torcedor do Uberlândia, acompanha, mas não vem bem, mas está todo ano na disputa. Acho que poderia estar numa situação melhor por se tratar de Uberlândia, mas a gente sabe que as questões ali não é apenas dentro de campo, são questões internas. O Uberlândia não vive um bom momento esse ano, mas há 2 anos atrás chegou a garantir vaga em competição nacional. Mas enfim, a gente torce para que dê certo, para que, por exemplo, o vôlei agora empolgue os empresários para tentar um basquete. Quem diria que um dia o Uberlândia seria campeão sul-americano de basquete? Quem diria que o Praia fosse ser campeão brasileiro de vôlei feminino? Por que nós não podemos conseguir isso? Né? E pode expandir, pode ir para um handebol, para um futsal, quem sabe um futebol de campo, que sempre foi a paixão dos araguarinos. A gente vê pelo futebol amador, mas é uma coisa que tá enterrada. Está enterrada. Te pergunto, Pedro, você anda na cidade toda, você vê torcedor do Araguari? Não. Você vê torcedor do Fluminense? Olha a situação que está o Fluminense hoje. Está interditado ali, porque pode desabar. Uma parte do muro já caiu, você entra lá dentro. Ninguém ouve falar do Flamengo de Araguari. Mas o Flamengo é uma equipe amadora, né? Uma equipe amadora. Mas aí você vê outras equipes amadoras que construíram, por exemplo, situações ótimas. O Operário hoje tem o seu campo particular reformado, tem um salão de festa, tem uma forma de ter recurso. Você tem o Corinthians, né? A Arena Valdemar Inácio, clubes amadores que se aproximam mais dos profissionais do que os próprios que já foram profissionais na cidade de Araguari. Então, assim, a gente fica triste com algumas situações, mas talvez esse vôlei possa resgatar outras modalidades em Araguari também. É o que o Piquetito sempre fala, né, Dani? Ele sempre comenta isso conosco, o nosso amigo Max Cedar, que também irá participar conosco aqui do programa, em questão aí do Araguari. Você falou questão do WO.
O Carlinhos, ele falou uma coisa no programa Esporte lá na Rádio Planalto, que é a pura verdade. Quero mandar um grande abraço à Rádio Planalto, toda a equipe da Rádio Planalto também, onde tive o prazer de estar lá e hoje ainda faço lá o programa do Raul. Grande abraço a Maria, toda a direção da emissora. E ele comentava, Dani, que o jogo ele não é só feito dentro das quatro linhas não, no campo não. Tem que ter planejamento antes, tem que ter uma organização. A gente vê que o presidente do Araguari tem uma certa força de vontade. Muita força de vontade. Precisa também, né, Dani, ter planejamento, porque não adianta ao mesmo tempo também organizar para chegar a concorrer no profissional e chegar na hora, dar um WO por falta de uma enfermeira com uma carteirinha cadastrada. Se pedisse na prefeitura, a prefeitura tinha cedido um dia. Isso foi falta de simplesmente você sentar numa cadeira num sofá e ler o regulamento. Ele lembrou de anos atrás que era de uma forma, mas esqueceu que as coisas mudam. De um ano para o outro, muita coisa muda num regulamento de um torneio. Então, assim, você tem que estar atento a isso. Se você não tem tempo, você tem que designar alguém para isso, para não ter esse tipo de erro. Porque o que foi nos passado é que esse Araguari iria ser competitivo. Ele não foi. O Araguari perdeu 2 vezes para o Uberaba de 8. No agregado é 16-0, 16-1. O time fez 1 ponto no campeonato, né? Foi goleado pelo Araxá. Então, assim... Lá em Passo de Minas, aquele jogo que teve lá também. Aí, aquele jogo foi contra o Mamoré na outra oportunidade. O 6-1. 6-1 depois do WO. 7-1. Depois do WO. Então, assim... Mas é uma coisa que eu sempre falo. Você tem que ter continuidade. Eu acho que o 2019 tinha sido um fiasco. Mas o 2021, eu acho que é o pior ano da história do Araguari. Lógico que a gente não vai colocar os anos onde o clube ficou inativo, sem participar. Mas eu não me lembro, não me recordo. Eu me recordo de uma vez o Araguari tomar de 5-0 do Uberlândia no Parque do Sabiá, na estreia de um módulo 2 do Campeonato Mineiro. Mas na volta o jogo foi 0-0. E foi muito disputado naquela oportunidade, se não me engano, em 1998. Eu já acompanhava o Araguari de perto. Mas... era um Uberlândia com investimento muito alto. Aquela oportunidade o campeão acabou sendo o RT de Patos. E o Araguari não tinha tanto investimento. Mas na volta foi competitivo, empatou em 0-0. Dessa vez não, 8-0 lá no Berabão, 8-0 aqui. É muita coisa, dificilmente você vê isso no futebol. Mas o que foi passado para nós é que o time seria competitivo. Eu acho que aquela falha na estreia... eu acho que deu uma baixada no pessoal, no moral, na expectativa, porque o cara treinou 3 meses para fazer aquela estreia, já não tem o torcedor, porque devido à pandemia não estava liberado, e aí você não tem o torcedor, você já não joga para ninguém, e aí você não vai a campo por falta de uma ambulância, por falta de um enfermeiro, né? Então, assim, é muito complicado. Então, é por isso que eu digo, você tem que estar atento a toda hora, existe mudança no futebol. E para esse ano, já foi apresentada a nova comissão técnica, para o pessoal ficar atento para essas coisas menores, que fazem uma diferença muito grande. Talvez o destino do Araguari seria outro, se caso tivesse acontecido a partida naquele dia. Certo. Dani, algo que eu não perguntei que você queira destacar no Giro de Esportes de hoje? Olha, nós tivemos no domingo, ontem, a última rodada da primeira fase da Copa Arena, né, que já é um tradicional torneio. 8 equipes passaram para a próxima fase, 2 foram eliminadas. Esse ano um número menor de equipes, já tivemos Copa Arena com 18 equipes. Esse ano tivemos 10, mas é um campeonato que atrai o público, o pessoal gosta muito, já é tradicional. E ontem tivemos a realização da última rodada dessa primeira fase. A gente pode destacar aqui 4 equipes que foram muito bem, que é o caso do JR Gesso, terminou de forma invicta em primeiro lugar, o Brenda Modas, que é o atual bicampeão e não perde há mais de 2 anos. Temos o time do Metal Aço, que é do meu parceiro Anderson Pingola, uma derrota apenas, e a Drogaria do Bosque, onde o nosso parceiro Max César trabalha. Essas 4 equipes fizeram uma pontuação muito alta, de 12 pontos acima, para 15 em disputa. Então, assim, são 4 equipes que se destacaram muito. Já no próximo domingo teremos mais uma rodada, né? A primeira rodada da segunda fase.
Dani, deixa seu arroba aí também, para as pessoas poderem, nosso telespectador, poder estar te seguindo aí nas suas redes sociais, também aí, seguindo aí o Fim de Jogo, também feito por você aí toda semana. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira nós temos o programa Fim de Jogo, né? A gente fala muito sobre as competições realizadas na cidade de Araguari. Eu tenho a página também, né, no Jornal Diário, Fim de Jogo, amanhã ela sai, estava, né, agora lá organizando a página para amanhã. Vamos estar falando aí sobre o arbitral da Liga, sobre a Copa Arena, mais um outro torneio que estava sendo realizado na cidade. E, assim, quem quiser estar seguindo, né, é Daniel Ferreira, tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas volto a te agradecer de novo, Pedro, pela oportunidade aí, né? Sei que você faz um grande trabalho, você é um cara que está batalhando aí para conseguir o seu espaço. A gente sabe que não é fácil, a gente leva muita porrada do pessoal aí na rua. Você não é da área do esporte, mas você é de uma área também que é complicada, que é a política, e também aborda outras situações, né? Mas no esporte também não muda muita coisa não. O pessoal de Araguari está aprendendo a lidar com a crítica de uma outra forma. Antigamente não era assim, mas a gente tenta fazer o trabalho da melhor forma possível, tentar ser imparcial o máximo possível. A gente não faz para agradar A ou B, né? A gente faz realmente para levar a informação ao telespectador, ao ouvinte na rádio, e também quem, por exemplo, vai ler, né, o jornal. Correto. Dani, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira com mais um Giro do Esporte. Também a participação na próxima quarta-feira do Max César Moura, que hoje não pôde aí estar adentrando devido a alguns aí contratempos. Manda aí, Dani, antes de você estar se despedindo. Estou vendo aqui várias pessoas aqui te cumprimentando aqui. A Cláudia. A Cláudia é minha mãe, né? A sua mãe, que é a minha fã número 1, né? Número 1, também aqui o Fabrício dos Santos, é um parceirão Pezão. Nosso. Pezão também tá Pezão nos assistindo. também aqui, mandou aqui Pezão. Um grande abraço aqui para você. E também aqui o Fabrício dos Santos, rapaz. Olha o que ele te perguntou aqui, Dani. O Palmeiras foi para o jogo, Dani? Foi, o Palmeiras foi para o jogo, né? Infelizmente não conseguiu o título. Mas aí eu faço a pergunta para ele, uma hora ele vai me responder. E o São Paulo? Né? E o São Paulo, de que forma vive? Enquanto uns dizem que o meu time não tem mundial, meu time vai empilhando taça e outros vão vivendo de passado. Pessoal, brincadeira, tá? Mas é a realidade. Correto. Obrigado, Dani. Lui, vamos rapidamente, aí vai dar para você estar pegando para nós aí o vídeo aí do canal Auto Fashion, pra gente poder estar rodando aqui. Agora mesmo o Lui vai estar pegando aí pra gente. Lui, te mandei o link aí agora aí, Lui, mas rapidamente, vamos então aí, vamos falar aqui de uma situação, gente, e assim, a gente sabe que está num período chuvoso, a situação está complicada. Lui, eu queria que primeiro você rodasse a fala do nosso prefeito Renato Carvalho, falando sobre a questão aí de buracos no município de Araguari. Vamos então aí à fala do prefeito Renato Carvalho. Olá, minha gente. Bom dia. Queria passar aqui para vocês uma angústia que eu também estou vivendo junto com vocês. A cidade está com muito buraco. A gente está passando por um momento de chuvas torrenciais, prolongando até mais do que a gente imaginava. O problema não é falta de recurso, não é falta de licitação, é simplesmente porque se a gente fazer a operação tapa-buraco agora com um período de chuva, a gente também não preserva o erário público, né? Porque esse serviço não vai durar nada, por estar todas as ruas muito molhadas. Mas eu peço um pouquinho de paciência, já agora, no final de fevereiro, dando uma estiagem, nós vamos entrar num processo forte de operação tapa-buraco. Temos a malha viária de Araguari muito antiga, mas mesmo assim nós vamos vencer, com recapeamento, com pavimentação e operação tapa-buraco. Um abraço, fiquem com Deus. Vamos lá então, tá aí, né? O prefeito explicou. Lui, para mim, por favor, para a gente poder estar comentando essa questão, que eu entendo que está num período chuvoso, prefeito, entendo da situação, das dificuldades, mas buracos em questão aí, que são buracos causados por fenômenos da natureza,
e pelas fortes chuvas. Não vou falar não, o secretário tem feito um bom trabalho, o Miranda, mas agora esse tipo de buraco aqui, prefeito, está sendo causado pela Superintendência de Água e Esgoto de Araguari, a SAI. Roda pra gente aí, Luiz, põe na imagem aí pra nós aí, esse Kia Cerato aí, o carro totalmente, gente, totalmente aí, atolando aí num buraco aí, feito pela Superintendência de Água e Esgoto, que abra aqui o direito a Superintendência, a Prefeitura Municipal, tá vindo até o programa e falando, até mesmo mandando uma nota em questão a isso, mas é uma questão complicada, pelo seguinte, a SAI, ela abre diversos buracos no município de Araguari, esses buracos aí de imenso tamanho, como vocês podem estar observando aí no vídeo. Mas e aí? Vai ficar dessa forma? Abre, não fecha, e agora está no período chuvoso também. Primeiro lá na SAI, meu caro Luiz Medeiros, estava lá um superintendente, até organizou muito a superintendência, mas chegou num certo ponto na SAI, o ano passado, de funcionário fazer manifestação, gente, por não aguentar o regime que ele estava querendo implantar na Superintendência de Água e Esgoto de Araguari. Situações como essa em Araguari, e agora tem a superintendente que está lá nesse momento, está tentando desenvolver um bom trabalho, mas está faltando na SAI também um certo tipo de planejamento, gente. A SAI tem que olhar também mais para o contribuinte. Situação como essa que vocês podem acompanhar aí, olha lá o carro patinando. Esses buracos são abertos pela Superintendência de Água e Esgoto de Araguari. Então, a palavra certa em questão à Superintendência de Água e Esgoto de Araguari é que o governo está batendo cabeça. Está no ano de governo e na Superintendência de Água e Esgoto, até o momento, me desculpe falar, sincero, curto e grosso, o governo está batendo cabeça nas questões aí da Superintendência de Água e Esgoto. Então, tá passando da hora da SAI também dar andamento e as coisas funcionarem corretamente na SAI, como está funcionando diversas secretarias, como na FAEC, como na Secretaria de Esporte, como também aí na Secretaria que está fazendo um bom trabalho, a própria Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos. O governo tem funcionado, a Secretaria de Educação tem funcionado em algumas questões, mas na SAI tá complicado, viu, a coisa. Mas tá aí, vamos ter fé aí, o prefeito é um cara novo, tá mostrando boa vontade em estar trabalhando e creio que ele ainda vai corrigir essa questão aí na Superintendência de Água e Esgoto de Araguari, meu caro amigo Luiz. Para a gente poder encerrar essa questão, eu quero estar lendo para vocês aqui o que prevê o Código de Trânsito em questão a isso. Ali na Avenida Melo Viana está correto, por isso que eu não vou ainda falando, porque lá está devidamente como está no Código de Trânsito. Artigo 88 do Código de Trânsito. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após a sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada verticalmente e horizontalmente, de forma garantindo as condições adequadas de segurança na circulação. Ali na Avenida Melo Viana ainda está sinalizada, agora lá no bairro Milênio não sinalizou. Além disso, está descumprindo também, a SAI, um artigo do Código de Trânsito e não pedir à Secretaria de Trânsito para poder estar sinalizando. E ocorre essas situações. Aí, meu amigo Luiz, fica complicada a coisa. Estamos aí início de ano, a pessoa luta para ter um carrinho, pagar o IPVA, porque tudo brasileiro é difícil de conquistar, ainda mais nesse período de Covid-19, da maneira que está a situação, que cada dia fica mais difícil. Aí você vai no centro da cidade, você tem que pagar um estacionamento rotativo, que há dias atrás estava dando multa, não sei como é que está agora, por isso não vou estar falando, que às vezes você não acha nem para quem pagar. Você pega uma rodovia para ir em Uberlândia ou em Catalão, você tem que estar pagando pedágio.
O asfalto da cidade, que é o que a gente, pelo menos, vai usar, né, na verba de IPVA, né, que é feita para poder manter as vias. Em questão dos buracos que estão sendo feitos, que estão ocorrendo devido, volto a repetir, às fortes chuvas e os fenômenos da natureza, tudo bem. Mas o da SAI não, gente. O da SAI, toda a cidade de Araguari sabe que a SAI tem muito tempo, e não é de hoje não. De gestão passada também. Mas agora tá demais. Tá demais. Desde o início aí do governo, a SAI abre, demora meses e meses para poder tá fazendo o reparo aí desses buracos. Então, pedir à Câmara Municipal, prefeito municipal, para que possa estar corrigindo essa situação aí na Superintendência de Água e Esgoto de Araguari. Alô, meu amigo Quick, um grande abraço. Luiz, vamos ouvir aí a fala do secretário, competente secretário, meu amigo, e também aí desenvolvendo um bom trabalho na Secretaria de Educação, Gilmar Chaves. Ele fala aí sobre a volta às aulas. Olá, população araguarina. A data de hoje, dia 14 de fevereiro de 2022, retornamos às aulas presenciais na rede municipal de ensino de Araguari. Com muita segurança, com muito amor e carinho para com nossos alunos, com muito respeito, carinho e amor também para com nossos profissionais de educação, que fazem um trabalho de muita qualidade, de excelência mesmo em prol da educação como um todo, em especial nossos alunos. Estamos voltando com muita segurança, conseguindo todos os protocolos aí determinados, né, pelo Estado, pelo município, bem como também estamos intensificando, estamos entregando aí a toda a comunidade escolar, todos os alunos terão direito, e nós estamos entregando hoje. Nossas unidades, todas as diretoras estão entregando aí aos alunos maiores e aos menores aos pais, que estarão recebendo um kit Covid voltado para esse jovem, para esse aluno, para ele poder utilizar ali no dia a dia, no cotidiano escolar. Nesse sentido, para os senhores pais ficarem ainda mais tranquilos, nós fizemos no último sábado a testagem de todos os profissionais da educação. Nesse sentido aí, vocês podem ficar tranquilos, porque todos os profissionais que hoje estão dentro das unidades é porque eles estão gabaritados, eles estão testados, estão tranquilos na questão da saúde e em condições plenas para desenvolver o seu papel enquanto profissional. Além disso, todos esses profissionais já foram vacinados. Está em dia a vacinação desses profissionais. Bem como também foi ofertado aí pelo prefeito Renato Carvalho, da vice-prefeita Maria Cecília, esse governo preocupado com a educação, eles também promoveram um avanço a mais, oportunizando aí para que os alunos até dos 5 anos de idade possam vacinar. Então, nesse sentido, é muito importante você, pai, que talvez não tenha levado seu filho ainda de mais de 5 anos para poder vacinar. Leve, é importante para ele ter mais segurança, para ele se sentir já apto para realmente ter uma educação efetiva como deve ser. É direito dele. Então, eu conclamo a todos vocês por essa missão, né? Em prol do nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos alunos. Então, nesse sentido, deixo aqui registrado o nosso muito obrigado. Fica todos vocês com Deus. E estamos juntos aí em prol de uma educação de qualidade e de excelência, como você e seus filhos merecem. Estamos aqui para isso. Então, nosso muito obrigado. Fique na presença de Deus. Tá aí a fala do secretário Gilmar Chaves. Tá aí, pessoal. Aos poucos, né? A gente tá voltando a nossa rotina do dia a dia e a cada dia nos adaptando a esse novo normal, que é a utilização da máscara de proteção e também em ter o cuidado para com o próximo. E também é importante sempre estar ressaltando que a vacinação é uma questão polêmica, né? Muitas pessoas não querem estar vacinando, mas ela ameniza os sintomas. E Araguari está tendo vacinação para as nossas crianças e é muito importante. Tanto o cuidado com o seu filho, quanto com o próximo, o coleguinha de escola. Então é importante estar vacinando.
E a Secretaria de Educação de Araguari, ela está desenvolvendo um trabalho. Mais cedo que ouvimos aqui no Giro de Notícias com a Graciela Juliano, também aí sobre a questão de uniformes, kits, que a Prefeitura de Araguari tem cedido também. E é muito importante a gente estar se vacinando, se prevenindo e cuidando tanto da nossa saúde quanto a do próximo. Agradecer ao secretário Gilmar Chaves pela entrevista, sempre que procurado pela imprensa, sempre procura responder, e essa é a forma de estar fazendo o bem público de maneira limpa e transparente. Luiz, no meu aqui agora são 18 horas 26 minutos. Eu quero ouvir a fala do deputado Raul Belém, que tem desenvolvido um grande trabalho no município de Araguari, sobre a questão, rapaz, lá dos uniformes do Colégio Tiradentes Rainha da Paz. Então tá aí, né? Logo mais aí estaremos trazendo aí. E logo mais também o quadro Telespectador Repórter, viu? E o couro tá comendo, viu, gente? Isso tem um meliante aqui nas regiões aqui do bairro Santa Terezinha, né? Que tá aí pulando em casa dos outros. Tem imagem dele aí, a gente vai estar mostrando aqui. E lugar de ladrão é na cadeia. E chicote no lombo. Porque o trabalhador que se esforça todo dia para conquistar seus bens, conquistar a sua vida, não merece uma situação como essa, não. Mas a Polícia Militar está aí, juntamente com a Polícia Civil e nossas autoridades, para estar sanando esses problemas aí no município de Araguari. Daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando aí esse cidadão aí, esse artista. Vamos então aí, tá no ponto aí, Luiz? Vamos então aí a fala do nosso amigo e companheiro e deputado de Araguari, que tem desenvolvido um grande trabalho, deputado Raul José de Belém. Deputado, boa tarde. Olá, minhas amigas e meus amigos de Araguari, especialmente aos pais e mães do Colégio Tiradentes Rainha da Paz, aos alunos do Colégio Tiradentes Rainha da Paz e os que vieram especialmente do Colégio Rainha da Paz e hoje fazem parte, né, do Colégio Tiradentes Rainha da Paz. Nós colocamos um recurso em 2020 para a compra de uniformes e a compra de material didático para a Polícia Militar. Um material didático já foi entregue aos alunos, né, conforme vídeo já publicado por nós, e por ter sido um ano onde não estava tendo aula presencial, a Polícia Militar optou em fazer em outro momento o certame de licitação para aquisição do uniforme, mas que foi feito agora. Eu entrei em contato com a Polícia Militar e dia 7 de março eles estarão entregando os uniformes às crianças, aos alunos egressos do Colégio Rainha da Paz. Então esse é mais um compromisso cumprido nosso com a sociedade, com a educação araguarina. Um grande abraço a todos, estamos juntos pela educação. Tá aí a fala do deputado estadual Raul Belém em questão aos uniformes do Colégio Tiradentes Rainha da Paz. Gente, os nossos deputados de Araguari, tanto o Raul quanto o Zé Vito, têm desenvolvido um trabalho em Araguari, encaminhando emendas para o município, vive as nossas dificuldades e vive também as nossas vitórias. E é público e notório a importância de um deputado estadual e federal para qualquer município. E o deputado Raul Belém tem procurado, assim também como o deputado Zé Vitor, eles têm procurado desenvolver um trabalho, e temos que torcer por Araguari. É importante essa união, essa junção para o desenvolvimento do nosso município. Com os nossos deputados aí, conseguimos para a Santa Casa de Misericórdia de Araguari a questão aí de
equipamentos para a Santa Casa, nesse enfrentamento do Covid-19. Conseguimos aí diversas emendas para a Arena Multiuso do deputado Raul Belém. Somente para Araguari, o deputado Raul Belém já destinou o valor destinado de aproximadamente 19 milhões. Então, a gente querer ir contra as nossas autoridades na esfera estadual e federal é ir contra o nosso município, é ir contra a nossa terra. Então, quando for fazer, tentar esse tipo de comentário em questão a uniformes, em questão de um mandato de um político, tem que, muitas das vezes, ouvir os dois lados. Esse é o papel da imprensa. Infelizmente, em Araguari, tem pessoas que estão na imprensa que muitas das vezes só fala os erros, só fala questões que vai difamar, desconstruir. E tá aí, o deputado esclareceu a questão dos uniformes, como vocês podem escutar. O Colégio Tiradentes, que é da Polícia Militar de Araguari, também esclareceu essa situação aí em suas redes sociais. E cuidado, viu, gente? Araguari tem muito disso. Cuidado com o formador de opinião. Tem muito formador de opinião aqui em Araguari que muda de opinião muitas das vezes aí por um cargo de confiança de um salário, viu, gente? Conheço muitos aqui em Araguari que são dessa forma. Sempre que você ouvir alguém falar de alguém, procura saber do trabalho dessa pessoa, procura saber o trabalho que ela vem desenvolvendo e tire você próprio suas conclusões. Não vai na cabeça de formador de opinião, não. São importantes, são, mas vê verdadeiramente quem é formador de opinião para o desenvolvimento do município de Araguari ou quem é formador de opinião por conta de si próprio. Correto? Então é isso aí. Ô Luiz, vamos rapidamente aí para a gente poder estar encerrando o programa no quadro Ouvinte, Telespectador, Repórter. Os moradores aqui do bairro Santa Terezinha mandou aqui, rapaz, para mim, para nós aqui na TV Cidade, questão que está acontecendo aí aqui no bairro Santa Terezinha, de um ladrão aí, rapaz, que entrou, roubou moto. Vamos ouvir aí o que o ouvinte falou para nós, Luiz. Pode pôr o áudio e o vídeo aí ao mesmo tempo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Eu sou moradora aqui do bairro Santa Terezinha e estou indignada pelo fato de que esta rua, só nesses 2 últimos meses, ela foi furtada várias vezes, tanto à luz do dia como na madrugada. Inclusive, foi furtado dentro de uma garagem com um portão eletrônico uma moto, que é esta moto que está aí. E aí, o prejuízo? Só que eu estou observando que eles não estão intimidando com as câmeras. As câmeras mostram o rosto do cidadão, o perfil, que eu acredito que já deve ser conhecido da polícia. Então, assim, os moradores já não estão aguentando mais. Estão querendo até fazer uma abaixo-assinada, porque realmente não tem condições. E nós acreditamos que esses indivíduos devem morar aqui pela Redondeza. Então, nós pedimos para que, se você puder, aí da TV Cidade, nos ajudar ou marcar uma entrevista com o comandante para dando uma olhada neste bairro, que realmente foram vários furtos. Eu não tenho como relatar, mas não foram poucos, foram muitos, né? E é um bairro grande, é um bairro que já tem muito tempo, era um bairro tranquilo. Então, assim, os moradores já não aguentam mais. E quem puder ou tentar ajudar, inclusive o rapaz da moto está dando uma gratificação para quem levar a ele informações sobre essa moto. Então, assim, nós pedimos e contamos com vocês. Muito obrigado a todos e pedimos para que você nos ajude, né? Obrigada pela atenção e o povo já não aguenta mais. Aí, né, gente?
e também foi roubada a moto. Vou pôr uma foto da moto aí para mim, por favor, na tela. Aí, gente, a gente fica observando essas situações. O trabalhador custa comprar uma moto para poder trabalhar, e essa Honda Bros aí, 150 cilindradas, que foi furtada desse pai de família, às vezes até mesmo para ele trabalhar, se locomover por esse vagabundo que está aí, pulando muros aí no bairro Santa Terezinha, fazendo e acontecendo. Aí o cara custa pagar uma moto dessa, meu caro amigo Luiz e telespectadores da TV Cidade, programa Cidade em Ação. Um vagabundo desse rouba uma moto dessa, ele vai aí em qualquer boca aí dentro da cidade e passa ela aí por preço de banana, a troco de uma pedra. Aí, tá aí, né? Aí ele vai, a polícia militar, que faz um excelente trabalho em combater o crime em todo o país, em Minas Gerais, em Araguari, prende um cidadão desse, as nossas leis vai lá e solta ele. E se ele tiver filho, ele ainda recebe um dinheirinho, viu? Para poder estar lá preso. Recebe muito mais às vezes que a gente trabalha todo dia para conquistar as nossas coisas, viu? Aí, tem gente que vai falar assim, nossa, coitado, é uma vítima da sociedade. Põe a imagem dele aí na tela, Luiz. Olha aí a vítima da sociedade. Olha o vídeo. Pulando muro, a vizinhança já preocupada aí, em questão aí, com o que ele vem fazendo e praticando aí no bairro Santa Terezinha de Araguari. Aí, Luiz, é complicado uma situação como essa. E peço a você, se vê essa moto aí pelo município de Araguari, entre em contato com esse trabalhador para que ele possa recuperar essa moto. O cidadão foi, roubou uma moto e continua lá. Polícia Militar, por favor, a população está pedindo aí, vamos pôr esse cidadão aí atrás das grades e que o nosso país, gente, possa desenvolver leis severas, porque isso aqui não é vítima da sociedade, não, de jeito nenhum. Sabe muito mais de lei que muito advogado, viu? Se brincar. Eles sabem dos direitos deles na ponta da língua. Eu falo que eu já acompanhei várias matérias dessa forma. Sabe do direito deles na ponta da língua, só não sabe dos deveres. E muitas das vezes ainda tira sarro da cara da sociedade. Você acredita, Bruno? Teve uma vez que eu fui fazer uma matéria de uma prisão que teve aqui no município de Araguari, e eu perguntei, né, para o cidadão o que ele pretendia depois que fosse solto, se ele ia voltar. Ele falou, não, eu vou para lá, vou ganhar uma bolsa, minha família vai ganhar um auxílio, vou comer uma marmitex boa, grande, vou comer, beber e dormir. É desse jeito que eles fazem. Eles sabem dos direitos deles na ponta da língua. Mas então o que? O Brasil precisa de leis mais severas. E que esse vagabundo possa ir para trás das grades. Isso é um absurdo, uma situação como essa no município de Araguari. E quem achar que é uma vítima da sociedade ou que é um coitado, adota ele. Adota ele. Esse é o conselho que a gente tem para você. Que é vítima da sociedade, adota ele. Tá aí, pessoal. Esse foi o programa de hoje, Cidade em Ação. Siga as nossas páginas na rede social, siga a página da TV Cidade, siga o Instagram da TV Cidade e também o Instagram do programa Cidade em Ação Araguari. Você que queira mandar aí seu vídeo, sua reclamação, mande um WhatsApp da TV Cidade, 99301 0150, 993010150. Eu sou Pedro Felipe, voltarei na próxima quarta-feira junto com toda a equipe do programa Cidade em Ação. Araguari e o Brasil em ação. É ação, ninguém quer ficar para trás. Boa tarde, até a próxima quarta-feira.